Pessoal, questão 803. Determine a área do quadrilátero nos casos a seguir, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Bom, temos dois quadriláteros aqui um pouco estranhos. Na verdade, não é que são estranhos, é que eles não são nenhuma forma pré-definida que a gente aprende. Então, a gente não tem uma fórmula fixa para calcular a área desses quadriláteros. Então, a gente precisa partir ele em figuras, de maneira que essas figuras a gente consiga calcular a área, e aí a soma da área dessas figuras se tornam a área desse quadrilátero. No caso aqui, ele já vem dividido em 4 triângulos retângulos, afinal, se aqui é 90 graus, aqui também é, aqui também é e aqui também é. E o mesmo caso para outra figura, tá? Então, para a gente conseguir calcular a área desta figura e da figura B, eu preciso calcular a área dos 4 triângulos retângulos. No triângulo retângulo, a base e a altura são as laterais do triângulo, e aí a gente faz base vezes altura dividido por 2, né? Bom, vamos começar aqui. Vou chamar de triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Vamos calcular a área do triângulo 1. Vou botar aqui, T1. Triângulo 1, eu tenho as duas laterais? Não tenho. Né? No caso, os dois catetos, não tem. Primeiro passo, então, é calcular quanto que mede esse cateto. Afinal, ele vai ser a nossa altura. Vou dizer aqui que é x. Aplicando Pitágoras, afinal, a gente tem um triângulo retângulo que conhece dois lados, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado é 4, raiz de 5 ao quadrado é 5, 4 vezes 5, 20, igual 2 ao quadrado, que é 4, mais x ao quadrado. Passo 4 diminuindo, vai ficar 16. O x, então, é a raiz de 16, que é 4. Lembrando que, quando eu faço x ao quadrado igual a 16, as soluções são 4 e menos 4. Aqui dentro do que a gente está calculando, o menos 4 não faz sentido, tá? Agora, eu sei a base e sei a altura, eu posso calcular a área desse triângulo. Vai ficar área igual base, que é 2, vezes a altura, que é 4, sobre 2. Posso cortar o 2 com o 2 e fica 4 metros quadrados. Triângulo 2, então, esse x a gente já descobriu que ele é 4, né? E aí, de novo, a gente sabe essa diagonal aqui, a hipotenusa, mas não sabe o outro cateto. Então, vou chamar aqui de y. Vai ficar, então, a hipotenusa, que é o 2 raiz de 13. Opa, deixa eu trocar de cor. 2 raiz de 13 ao quadrado. Vocês vão escutar a obra de fundo. Eu tentei já cortar esse vídeo 1000 vezes para não dar o barulho, mas sempre volta. O x ao quadrado, aqui a gente está nos catetos, que é o 4 ao quadrado, mais o outro cateto, que é y ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado é 4, raiz de 13 ao quadrado é 13, 4 vezes 13 dá 52, igual 16 mais y ao quadrado. Se eu diminuísse 12, daria 40. 40 menos 4 vai dar 36, então vai ficar 36 igual a y ao quadrado, o y, então, é 6. Agora que eu sei os dois catetos, eu consigo calcular a área desse triângulo retângulo. A área 2, então, vai ser aqui a base, que é o y, que é 6, vezes a altura, que é o 4, sobre 2. 24 dividido por 2 dá 12 metros quadrados. Triângulo 3, vamos lá. A gente já sabe os dois catetos, então é só fazer a área 3. Vai ser base, que é o y, que é 6, vezes a altura, que é 1 sobre 2. Isso dá 6 dividido por 2, que dá 3. E por último, o triângulo 4. A gente tem a base, que é 2, e a altura, que é 1. 2 vezes 1 sobre 2. Isso dá 2 dividido por 2, que é 1. Então, a área desse quadrilátero, ela é a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4,
que a gente encontrou 4, 12, 3 e 1. Então, a área vai ser 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 metros quadrados, tá? Seguindo o mesmo processo aqui. A diferença agora é que ao invés de a gente se voltar para Pitágoras diretamente, a gente vai usar a trigonometria. Por quê? Porque não tem nenhum triângulo retângulo aqui que eu conheço dois lados. Para aplicar a Pitágoras, eu preciso conhecer dois lados. Então, eu vou chamar aqui de triângulo 1, aqui de triângulo 2, aqui de triângulo 3 e aqui de triângulo 4, que a gente não sabe nada, né? Vamos lá. Aqui, então, só repetindo, a gente vai começar com a trigonometria, mas não significa que a gente vai usar só trigonometria. Por quê? Nesse triângulo e nesse, a gente não tem ângulo indicado, né? Então, a gente vai ter que ir para Pitágoras. Para usar a trigonometria, eu preciso conhecer o ângulo. Vamos lá. Triângulo 1. O que a gente tem? A gente tem aqui a hipotenusa e eu preciso saber os dois catetos. Então, vou chamar aqui de X e aqui de Y, tá? Aqui eu vou chamar de Z e aqui de W. Ficou um pouco maçarocado, né? Vou botar esse 1, 2, 3 aqui pelo lado de fora. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Eu escolhi essa ordem porque pelo número de informações, né? Aqui eu tenho um lado e um ângulo, aqui eu tenho só um lado, aqui só um ângulo, aqui nada. Então, esse cara aqui que eu não sei nada, muito provavelmente ele vai ficar por último, né? Então, eu escolhi essa ordem. Pode ser que no meio do caminho a gente descubra que essa ordem não dá certo e a gente acaba mudando. Mas a tendência é que quanto mais informações a gente tenha, mais fácil, né? Mais coisas a gente tenha para trabalhar ali. Ok, então triângulo 1, vamos lá. A gente sabe a hipotenusa, então eu vou usar o seno e o cosseno, porque são as duas relações que têm a hipotenusa. Seno de 30 é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 12. Seno de 30 é 1 sobre 2. O que significa que, multiplicando o cruzado, a gente vai ter 2x igual a 12, passo 2 dividindo, o x é 6. Seguindo, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 12, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado, vai dar 2y igual a 12 raiz de 3. Passo 2 dividindo, o y vai ser a metade do 12, que é 6 raiz de 3. Descobrimos o x, descobrimos o y, podemos calcular a área 1. A área 1 vai ser a base, que é o y, 6 raiz de 3, vezes a altura, que é o x, que é 6, sobre 2. 6 vezes 6, 36, dividido por 2, dá 18 raiz de 3. Seguindo, triângulo 2, eu sei o x, sei o 10 e preciso calcular o z. Então, agora eu sei dois lados e preciso calcular o terceiro. Pitágoras. Vamos lá. Quem que é a hipotenusa? Na frente do ângulo de 90 graus está o 10. Então, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso significa que 100 menos o 36 é igual a z ao quadrado. Z, então, é a raiz de 64, que é 8. Com isso, a gente tem que a área 2 vai ser a base, que é o z, que é 8, vezes a altura, que é o x, que é 6, dividido por 2. Isso dá 48 por 2, que dá 24. Triângulo 3, o que a gente sabe? A gente sabe um ângulo e um lado. A gente precisa calcular o outro lado. Então, aqui a gente tem o cateto adjacente, que é o cateto oposto. A gente vai usar tangente de 60 graus. Cateto oposto é o W. Cateto adjacente é o Z, que a gente calculou, que é 8. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que o Z é 8 raiz de 3. Então, a área desse triângulo 3, ela é a base, que é o Z, que é 8, vezes a altura, que é o W,
que é o 8 raiz de 3. Isso sobre 2. 8 vezes 8, 64, dividido por 2, dá 32 raiz de 3. Seguindo, triângulo 4. O que a gente sabe sobre o triângulo 4? A gente sabe o y e sabe o w. Então, agora, o triângulo que a gente não sabia nada, agora a gente já sabe tudo que precisa. A base, então, é o y, que é 6 raiz de 3. Opa, deixa eu botar aqui em rosinha. A área 4 vai ser a base, que é o y, que é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é o w, que é o 8 raiz de 3, isso sobre 2. 6 vezes 8, 48, sobre 2 dá 24. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Multiplicando, isso dá 72. Todos eles aqui são metros quadrados, né? Que diz que a unidade de medida é metro. Quando fala de área, metro quadrado. A área, então, dessa figura vai ser a soma das 4 áreas. Então, 18 raiz de 3 mais 24 mais 32 raiz de 3 mais 72. Isso dá que a área é 24 com 72 dá 96, mais 18 com 32 dá 50 raiz de 3. No máximo aqui dá para te botar o 2 em evidência, mas eu vou encerrar por aqui que eu acho que não tem necessidade, tá? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.